a sua Bíblia? Sim, vocês estão assim meio murcho, é porque o Flamengo está perdendo, né? Mas quando eu vi, vindo pra cá, tava 1-0, né? Então, tipo, no final a gente vai descobrir aí. Mas não precisa olhar agora não, para você não sofrer mais, né? Não sofrer mais. Então, presta atenção aqui agora. Abra aí Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6. Versículo de número 4. Nós vamos ler apenas esse versículo. Aí, o pastor só vai pregar um versículo hoje. Vamos para casa cedo. Efésios 6, 4. Sabe de nada, inocente. Efésios 6, 4. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e amado, essa é a Tua palavra. Nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor de Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua vontade. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós essa noite, individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. É necessário para nós a Tua palavra, é necessário para nós entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco enquanto igreja. Por isso, nós pedimos que esteja conosco, Teu Espírito possa nos conduzir. Nós também oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, hoje é Dia dos Pais e eu queria tratar com vocês acerca desse tema, acerca desse assunto. Pretendo não me alongar muito, e hoje a ideia nem é ser tão profundo assim nos textos, como a gente costuma e já gostamos, na verdade, né, de fazer aqui na nossa igreja, mas é fazer uma outra coisa que eu também gosto de fazer muito, inclusive nas minhas reflexões pessoais, que é pensar e compreender a mensagem enquanto um tema que vai se encaixando ali através de alguns textos. Não vamos em muitos textos, mas vamos refletir um pouco em cima das orientações do apóstolo Paulo aos pais. Talvez a gente não encontre tanta coisa de uma maneira direta, mas refletindo nesse tema ao longo das suas cartas, a gente encontra bastante coisa. Certamente seria um ótimo tema para um livro até, né? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para meditar, mas, né, nosso professor de homilética não me permite falar de muita coisa, então eu escolhi aqui 2 pedaços aqui, vamos dizer assim, da palavra de Deus para a gente refletir sobre esse tema. Eu penso que esse é um dos assuntos mais importantes para a igreja nesse tempo, no sentido de uma aplicação prática e no que diz respeito a efeitos diretos na sociedade, efeitos diretos na vida das pessoas. A paternidade bíblica é algo que nós precisamos pensar profundamente. Por quê? Porque a falta desse pensamento sobre essa coisa, sobre essas coisas que envolvem a paternidade na perspectiva bíblica, tem influenciado diretamente a nossa sociedade. A falta de princípios, por exemplo, dentro dessa área, tem sido provavelmente o que tem permitido pensamentos, ideologias, práticas danosas à família. Quando se tira da sociedade a ideia
paterna dentro da perspectiva bíblica, isso acaba acarretando uma série de prejuízos, uma série de problemas. Por isso, entendo que talvez esse seja um dos temas mais urgentes, claro, se colocarmos ali um ponto abaixo da questão direta da salvação, mas que implica também, nós vamos entender isso, na salvação das pessoas, inclusive e principalmente naqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Pensar sobre isso, então, é fundamental. Há um conceito que ele... É um conceito que eu já escutei alguns pastores falando, mas eu também comecei escutando algumas coisas a partir de alguns pastores, né? Comecei também a aprofundar há alguns anos a minha ideia sobre esse tipo de pensamento. Talvez, não tenho certeza se já há alguma coisa ali na literatura a respeito disso, mas é um conceito que eu penso que é importante também, que eu chamo de paternidade assimétrica. Paternidade assimétrica. E nós estamos falando disso dentro de uma perspectiva bíblica. O que seria, então, paternidade assimétrica? Primeiro, quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando um pai, dentro de uma perspectiva de que ali está um cristão, alguém que teme a Deus, ou que busca, então, tomar a palavra de Deus como norte da sua vida, ele, então, passa a cumprir objetivos como sustento da casa, da família, o sustento financeiro, ele passa a cumprir até com as orientações morais aos seus filhos. Então ele traz uma instrução moral sobre isso é certo, isso é errado, aqui você está respeitando as pessoas ou não. Então ele passa a cumprir as coisas dessa maneira, mas ele não cumpre de uma forma plena o seu objetivo. E por que ele não cumpre de uma forma plena o seu objetivo? Porque o seu posicionamento paterno, que se dedica até certo ponto a esse sustento financeiro da família, aos princípios morais, mas ele deixa de lado a profundidade da orientação bíblica, que é responsabilidade, então, da figura paterna. Então ele sabe orientar o seu filho ali sobre, vai lá na padaria e compra o pão, e é tanto, e com R$6 você vai comprar lá 10 pães, e respeite lá a pessoa, ok, mas ele não consegue orientar os seus filhos acerca da profundidade das questões bíblicas. E não conseguindo, então, fazer isso, quer seja pelo meio do ensino na palavra, falando, orientando, ensinando, abrindo a Bíblia, instruindo, quer seja pelo seu testemunho pessoal, que também muitas vezes é um testemunho assimétrico, ele vai para a igreja, mas o dia a dia dele é um dia a dia distante daquilo que a palavra de Deus propõe. Então, por conta disso, ele não cumpre plenamente aquilo que a palavra de Deus propõe à sua vida. Ele não cumpre de uma forma adequada aquilo que Deus espera dele. Sendo assim, então, ele vai viver essa paternidade que eu chamo de assimétrica, né, que vem mesmo lá daquele conceito da matemática, né, de assimetria. É uma coisa inadequada. Ele parece ser um bom pai por isso e por isso, mas por outras coisas ele fica distante. Eu lembro que uma vez eu postei algo sobre isso no Instagram, abri uma caixinha com perguntas, tal, o pessoal interagiu um pouco, e eu me lembro de gente falar assim, olha, meu pai, ele trazia o dinheiro para dentro de casa, ele pagava a escola, ele comprava as coisas, mas ele nunca foi um exemplo de cristão de verdade. Então, a paternidade dele se resumia a isso, colocar as coisas dentro de casa, instruir acerca de algumas coisas numa perspectiva moral, mas parava ali. Essas coisas são importantes, mas elas não são por si só suficientes. Elas não são suficientes. E aqui a gente precisa pensar também que, sendo assim, um pai não cristão, e aí a gente está tomando aqui da perspectiva da Bíblia, ele certamente viverá uma paternidade assimétrica, pelo simples fato de que ele não crê
não confia em Deus na plenitude da sua palavra. Pode até dizer assim, eu acredito, confio, né, eu tenho Deus no meu coração, como as pessoas falam de uma forma geral, mas na plenitude daquilo que a palavra de Deus propõe, ele não crê genuinamente. Então, necessariamente, ele vai viver dessa maneira, cumprindo essa paternidade assimétrica. Porque ele não vai conseguir transmitir aquilo que ele não crê, aquilo que ele não confia, aquilo que não é a sua base, aquilo que aquilo não sustenta ele. Então ele não tem como transmitir. Naturalmente, isso vem de uma forma mais ampla, através daquilo que a palavra de Deus nos propõe. Então não é só uma questão do pai. Qualquer pessoa que não crê no Evangelho, ele não pode transmitir o Evangelho. Qualquer pessoa que não confia plenamente, não crê plenamente num Deus que enviou seu Filho para nos salvar, ele não consegue transmitir essa mensagem. Então, um pai que não crê, ele simplesmente é uma consequência disso. Entendeu até agora? Ele só tem uma consequência disso. Então, a essa pessoa que vive nessa situação, antes de tudo, é necessário que haja salvação. Então, eu bato muito nessa tecla. Às vezes a gente está esperando que esse pai, e hoje aqui o foco é nos pais, a gente está esperando que esse pai, ele tenha atitudes cristãs, ele consiga dar um ensino cristão ao filho, só que ele não crê. Então é uma perspectiva falida por si só, de início. Não vai funcionar. Porque antes de tudo é necessário que ele creia. Então, por essa pessoa, a primeira oração, a primeira busca deve ser por salvação. Porém, esse também é um grande problema quando a gente está falando de cristãos, se declaram como cristãos. Frequentam uma igreja, batizaram, confessaram a Cristo como Salvador, carregam uma Bíblia, muitas vezes participam dos ministérios da igreja. E aí eu diria que a essas pessoas o problema é até mais grave. Por quê? Porque já confessaram a Cristo como Salvador, mas não buscam viver isso de uma forma plena, completa, inteira. E aí eles vivem uma assimetria no seu mais profundo sentido da palavra. Dizem, declaram Deus, mas não vivem e não buscam viver da maneira adequada. E por consequência, acabam não cumprindo também as atribuições que eles precisam assumir biblicamente. Porque como eles não buscam, e é isso que a gente vai demonstrar aqui nesses textos, como não buscam, acabam não vivendo plenamente aquilo que o Senhor espera deles. Esse texto que nós lemos aqui em Efésios 6,4, ele vem ainda dentro do contexto do capítulo de número 5, onde o apóstolo Paulo chama os irmãos, ou alguns irmãos da igreja em Éfeso, a despertar para a indiferença espiritual que eles vinham vivendo. Vamos ver o capítulo 5, versículo 15, o versículo 15 e 16. Volte aí um capítulo. Versículos 15 e 16. Olha o que o texto diz. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Bom, olha as advertências do apóstolo Paulo. A gente vai partir do contexto maior para a gente chegar nos pais. Então Paulo está advertindo toda a igreja, ou toda a igreja que está vivendo essa indiferença espiritual. Então eu posso aplicar isso aos pais da igreja que estão vivendo essa indiferença espiritual. Vale o mesmo princípio. Então Paulo chama, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outras palavras, é como se Paulo dissesse assim, vejam como vocês andam. Não andem como insensatos, como quem não tem entendimento do seu dever, como quem não tem compreensão do valor das suas almas. O insensato, ele está caminhando como quem não sabe o dever que ele tem.
Ele entra e sai da igreja, ele se envolve em algumas coisas, ele escuta as pregações, mas ele não desperta a sua consciência para o dever que ele tem, para a responsabilidade que ele tem. Ele vive ali então como um insensato. Ele não sabe o valor da sua própria alma. Ele não sabe. Ele não sabe o preço que foi pago. Ele não tem consciência. Ele até canta nas canções, mas ele nunca pensou sobre isso profundamente. Ele está ali, mas ele vive como um insensato. Ele vive como um negligente. Ele negligencia as coisas de Deus com a sua vida. E por isso também cai em pecado. Ele peca, porque ele negligencia as coisas de Deus. Porque todo aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Então ele até ouve, mas porque ele não se aprofunda naquilo ali, ele acaba negligenciando e com isso peca. Mas Paulo diz, mas andem como sábios, andem como pessoas abençoadas por Deus, andem como pessoas dotadas de uma sabedoria do alto. Então o apóstolo Paulo aqui coloca, e mais uma vez podemos aplicar isso aos pais, não andem como insensatos, como quem não sabe o que devem fazer, como quem não sabe o valor das suas almas, o valor das almas dos seus filhos. Não andem assim, mas andem como sábios. Andem como pessoas que estão sendo dotadas de uma sabedoria que provém de Deus. Busquem essa sabedoria que provém de Deus. Aí ele continua no versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outras versões aí mais tradicionais, diz assim, remindo o tempo. Essa expressão remir o tempo, ela tinha uma conexão com a questão comercial da época. Ela é literalmente, poderia ser traduzida literalmente a comprando as oportunidades. É tipo, aproveitem as oportunidades, paguem o preço por essas oportunidades. Aprendam a remir o tempo. Uma importante parte da sabedoria cristã tem a ver com remir o nosso tempo. Bons cristãos devem saber ser bons administradores do seu tempo. E aí ele diz, por que isso deve acontecer? Ele diz, porque os dias são maus. Os tempos de Paulo não eram bons. Os nossos não são bons também. O mundo, as suas questões, o pecado, as obras do inimigo estão aí, destruindo famílias, pensamentos, corações. Então, por conta disso, precisamos aprender a remir o tempo, comprar as oportunidades, aproveitar o tempo. Sabe um cálculo que eu faço? E eu sou daqueles que eu não quero que os meninos fiquem lá em casa até 35, 40 anos de idade e dizendo assim, ainda não resolvi a minha vida. Não quero, estou contando ali 20, 25 estourando, né? Eles zarparem, cuidar da vida deles lá fora. Então eu faço as contas, Vamos pegar 20 para ficar mais fácil o cálculo. 20 anos. Tem 20 anos debaixo da nossa tutela. E vamos considerar, crendo e confiando em Deus, que eles viverão até 100, eles terão 80 anos fora da nossa casa, fora da nossa tutela direta, porque também não quero ser daqueles pais que ficam, e aí meu filho, como é que tá aí? A tua mulher fez a tua comida hoje? Toca, casou papai, Deus te abençoe. Passa aqui final de semana, traz a carne, não, toda, vai virar avô também, Um dia avô não faz isso, Avô é legal, é bonzinho. Mas, pelo menos não vai ser aquele negócio assim de ficar na semana tutelando lá
se a esposa lavou as cuecas do marmanjo. Não, te vira agora. Né? Então, 20 anos debaixo da nossa tutela direta e 80 fora. Então, esse tempo tem que ser calculado. Eu preciso remir esse tempo, porque a sabedoria dos meus filhos, a prática de vida cristã durante 80 anos, não que vá depender diretamente e completamente de mim, mas certamente eu posso muito influenciar na vida deles durante esses 20 primeiros anos, onde o machado está sendo afiado, onde eles estão sendo preparados, onde é o tempo das raízes se aprofundarem para que eles saiam de casa, para que sejam bênção em novas famílias. Já parou para pensar nisso? Aí, às vezes, o pai fica lá, e aí chega um domingo de manhã, aí ele está com mais preguiça do que o menino de ir para a escola bíblica. Ele tem preguiça, não é o menino, ele tem preguiça, porque ele se auto-justifica para Deus. Deus está vendo que eu trabalho a semana inteira. Às vezes Deus vai lá e tira o trabalho, né? Para dizer assim, agora seus problemas acabaram. Né? E ele tem mais preguiça que o menino. Aí ele não leva um, não leva dois. De vez em quando aparece. Isso não é aqui não, gente, é geral isso. Aí não calcula. Daqui a pouco eu não terei mais domingos com os meus filhos. Daqui a pouco, pais, está contando aí contagem regressiva, está acabando o tempo que vocês terão de domingos para levar os seus filhos à igreja, à casa do Senhor. Está acabando. Daqui a pouco, eles não vão querer mais. Podem até ir por conta própria, mas a depender da sua instrução direta, quando você pode, e hoje você pode, aí cara não tem dessa não, assim, hoje não estou afim, não existe não estou afim. Não existe não estou afim, existe papai paga as contas, vocês vão para onde eu quiser. A gente não acorda o menino segunda-feira de manhã e diz assim, bora menino, tá na hora para a escola, cheio de autoridade. Ele vai acordar o menino e vai dizer assim, bora menino, tá na hora de ir para a igreja. Vou jogar bola. Aí chegou tarde. Oh, que peninha, chegou tarde, domingo à tarde, não vai para a igreja, fica aí. Fica nada. Fica nada. Por quê? Porque agora é o meu tempo. Agora é o meu tempo de pai. E agora eu digo o que você faz. Eu digo que você deve fazer devocional. Eu digo que a gente deve ir para a igreja. Eu digo que agora é o nosso devocional. Papai, mas eu não estou no jogo online. Problema de quem vai morrer no teu jogo. Papai, você é eu. Você quer morrer lá no jogo ou você quer morrer aqui, em casa? Se eu pegar você. Você vai escolher, você vai fazer uma escolha. Claro que a gente não mata não, né? A gente fica só nas palavras. Mas você vai fazer uma escolha. Você vai morrer lá ou você vai morrer aqui? Vamos lá, está na hora do nosso devocional. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias e esse mundo e o maligno é mais perverso do que a nossa palavra, que diz para ele, vamos para a igreja agora. Eu não estou falando que pelo menos, a gente não vive lá em casa assim, oprimido. Eles já entenderam, né? Tem algumas coisas que a gente ensina assim, bem didática. Papai, posso fazer tatuagem? Pode, eu tenho uma faquinha ali bem preparada, quando você chegar em casa a gente rasga. Então a gente é bem didático lá em casa assim, com as coisas, então os meninos são bem treinados. Eles gostam também de estar na igreja. Hoje é uma coisa assim que eles gostam, sentem à vontade, né? Mas a Alice, que ainda é pecadora, ainda não entendeu direito o negócio, chegou ali e começou a chorar, não queria entrar.
você vai ser erguida agora, içada e colocada dentro da igreja, porque aqui não tem esse negócio de chegar e chorar na porta, né? Vai chorar dentro, na porta não. Aí vai aprendendo. Por quê? Porque o nosso tempo está acabando. Porque precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. E muitos pais estão então vivendo dentro da igreja, alheios à vontade do Senhor. Paulo reforça no versículo de número 17, ele diz assim, volta lá no texto. Portanto, não sejam insensatos, ele reforça a mesma instrução, não devem ser insensatos, ele reforça. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante. Eu não tenho que compreender qual é a vontade dos meus filhos, antes de tudo. Também não estamos aqui sugerindo não tenha diálogo com o seu filho, não é isso. Agora, antes de tudo, a minha compreensão não é sobre o que eles querem fazer, ou sobre o que eles gostam. Antes, a minha primeira compreensão, antes de eu começar a escutar os meus filhos, é qual é a vontade de Deus. Paulo diz, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, não sejam insensatos. Tem muito pai que só quer saber a vontade dos filhos. O que vocês gostam? O que eu boto no seu prato? Para onde você quer ir hoje? Não, antes eu preciso compreender a vontade do Senhor. E aí muitos falham, porque muitos têm vivido alheios à vontade do Senhor. Muitos estão confortáveis. Por que estão confortáveis? Porque tem um ministério lá com as crianças da igreja. Quando eu for para lá, as professoras lá do ministério infantil, elas vão ensinar a palavra de Deus para os meus filhos. Outros estão confortáveis, e aí quem veio no último culto de homens, nós tocamos esse assunto. Muitos estão confortáveis porque as mães se rasgam para salvar o seu filho. Mãe se rasga para salvar o filho. Mãe crente é um negócio. Ela ora, ela chora, ela vai para o monte, ela pede para Deus, ela vai lá, fica orando no menino na hora que ele está dormindo. A mãe se rasga. E o pai está lá, nem ligando. Ele está confortável. Porque a mãe faz. Se a mãe está fazendo, beleza. Uma hora vai acontecer. Então eles ficam confortáveis nisso. E aí não se empenham em conduzir os seus filhos ao Senhor. E quando fazem assim, eles estão longe da compreensão clara das vontades de Deus. Longe da compreensão do que Deus quer. Que Paulo fala no versículo 17, procurem compreender qual a vontade do Senhor. Ele não foi lá na palavra ver o que Deus quer de mim enquanto pai. Não, ele já acha assim, não, a mãe está fazendo, a mãe está aqui se dedicando e tal, ela vai fazer devocionais, ela, né? Eu tenho muito trabalho mesmo, Deus está sabendo, né? Deus percebe. Então é isso, tá valendo. Domingo nós vamos para a igreja. E assim. Veja como é danoso esse pensamento, porque demonstra clara incompreensão da vontade de Deus. E aí, não compreendendo as vontades de Deus, acabam por descumprir a vontade de Deus. Já dei esse exemplo aqui algumas vezes. É como o trânsito. Você vai lá, tem semáforo, né? Vermelho, amarelo, verde. Sinal de escola, você aprende para que serve cada um. Você vai lá e você busca obedecer, porque você tem consciência do que significa aquilo ali. Agora, quando eu não sei o que significa aquilo ali, eu não tenho nem chance de cumprir, porque eu não sei do que se trata. Eu poderia, na minha cabeça, apesar do vermelho ser uma cor muito sugestiva a qualquer tipo de repreensão ou repressão, ou algo assim, mas eu poderia, na minha cabeça, por desconhecer as leis de trânsito, achar assim, não, o verde é que é para parar. Porque se eu não conheço as leis, a regra, a palavra, eu faço da minha cabeça. É o que eu acho, né? Sei lá, o César é corintiano, ele odeia o verde, né?
Todo corintiano odeia o verde. Tem um colega que ele não veste nem camisa verde. Então, o César é corintiano, ele não conhece a lei de trânsito. Ele olha sinal verde e diz, não, verde não. Aí eu não vou, nem isso aqui é para desviar, para sair para outra rua. Verde não presta. Se a gente não conhece, se não compreende, automaticamente eu descumpro. É isso que muitos homens acabam fazendo. Porque não conhecem, porque não compreendem a palavra de Deus, descumprem. Automaticamente. Automaticamente. E aí ele vai dizer assim, não, pastor, mas Deus vai me perdoar, porque aqui é o tempo da inocência. Ninguém é inocente depois que você está dentro da igreja. Depois que você entregou a vida ao Senhor, não tem inocência. Porque na hora que você entrega a vida ao Senhor, certamente você é apresentado a palavra de Deus. Aí está aqui, ó, a palavra. É essa aqui. É a nossa instrução. Não tem mais inocência porque você sabe onde buscar o conhecimento. Não tem mais inocência porque, aos olhos do Senhor, não tem desculpa. Não tem desculpa a gente dizer assim, eu trabalho muito, não tenho tempo para a sua palavra. Aí o Senhor vai dizer, e aquelas 2 horas que você passou no Instagram, antes de dormir? Não temos. Então, se não compreendemos, a chance de descumprir e sermos culpados disso é muito grande. Aí, versículo de número 4 do capítulo 6, que nós lemos, agora a gente vai compreender ele melhor. É dentro desse mesmo contexto que Paulo vem e começa a falar um monte de coisa ali para a família, fala do marido, fala da mulher, fala aos filhos e agora ele vai falar aos pais. Tinha muito mais coisa aí, dá para a gente mergulhar nisso aí. Mas vamos direto para o texto. É só para você entender que está tudo dentro do mesmo balaio. Quando chega no versículo 4 do capítulo 6, Paulo diz, pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí ele diz então, pais não irritem os seus filhos. O que Paulo está dizendo aqui é não abusem do poder que vocês têm. Vocês têm poder sobre eles, mas não abusem disso. Não sejam impacientes com eles. Não usem de rigor excessivo. Não os irritem. Não, quando os aconselharem, ou quando os advertirem, vocês precisam fazer da maneira correta, da melhor maneira. Não irritem os seus filhos. Não os leve à ira, como dizem algumas outras versões. Não os leve à ira. Por que Deus fala isso por meio da sua palavra? Porque há uma maneira correta. Quando nós usamos o expediente incorreto para agir, nós vamos falhar. Porque Deus nos apresenta uma maneira correta. E qual seria essa maneira? Está aí na continuação do versículo. Não irritem seus filhos antes. Aí aqui dá justamente a ideia de que, olha, está aqui eu estou apresentando para vocês a maneira correta. Então vocês não precisam irritar, levá-los à ira. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, em vez de levá-los à ira, agindo de maneira incorreta, os repreendendo da maneira incorreta, porque se eu não tenho instrução, eu só tenho agressão. Se eu não tenho instrução, eu só tenho castigo. Se eu não tenho instrução, eu só tenho as maneiras incorretas, porque me falta conteúdo. É o que muitas vezes a gente acaba fazendo. Na falta de instrução, a gente vai lá e vê o menino fez uma coisa errada. A gente vai lá e explode. Explode. Alice gosta de derrubar meus livros lá da estante, meu e da mãe dela. Essa é a maneira correta, a instrução. Vamos lá, vamos instruir até ela entender que ali não mexe. Então vamos instruir, vamos lá, bota de volta. A Elisa vai lá, ela bota de volta. Aí vira as costas, joga de novo.
Aí tem hora que ela já acha que a gente está fazendo é graça. Não tem graça nenhuma. Mas é instruir. 300 vezes, 500 vezes, 1000 vezes, instruir. No livro do papai não mexe. Está aqui, ó. Vamos lá, bota de volta. Instrução. Se não tem instrução, só tem ira. Porque a instrução, em geral, ela carrega afeto. A instrução carrega afeto, carrega amor. Eu não quero só bater na minha filha, porque ela jogou os meus livros no chão. Eu quero que ela aprenda. Aprenda a manter a casa organizada. Eu quero que ela aprenda que livros são importantes. Que nós gastamos, investimos naquilo ali, que temos apreço. Que ali daqui a pouco ela vai entender que tem conteúdo importante. Daqui a pouco ela vai entender que ela pode pegar aquele livro e aprender sobre aquelas coisas ali. Os mais velhos, eles já estão nesse momento. Eles já entendem que eles podem chegar lá e pegar o livro de teologia do pai e da mãe e tem algo ali para eles. O João já faz isso, a Sofia já faz isso. Então, quando tem instrução, tem afeto, tem amor, tem atenção. Então, tem a maneira correta. Então, antes da correção que leva à ira, tem a instrução. E é interessante o texto bíblico quando diz aqui: antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Uma instrução que vai além da nossa instrução, é a instrução do Senhor. Um conselho que vai além do nosso conselho, é o conselho do Senhor. Então, quando nós falamos aquilo que está na palavra de Deus, nós estamos falando de uma instrução e um conselho maior do que o nosso. Nós somos falhos. O Senhor não tem falha. Então, quando eu levo a eles a instrução que o Senhor tem, eu descanso, eu confio, eu acredito, porque aqui está a instrução do Senhor. Numa outra versão, eu acho que é a Corrigida Fiel, diz assim: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os criem na doutrina. Doutrina, meus irmãos, é importante. Aqui a gente não bota assim, culto de doutrina para não espantar. Tem irmão que tem medo de quando as igrejas que tem assim, culto de doutrina. Mas você vai chegar aqui e você vai encontrar doutrina. Porque doutrina é fundamental para a vida do cristão. Doutrina, ser doutrinado, ser ensinado a respeito das bases, aquilo que é importante. E ele diz: na admoestação do Senhor. Os pais, eles devem ser cuidadosos na criação dos filhos. Os filhos não devem ser criados, meus irmãos, como animais irracionais. Muitos pais criam seus filhos como se fossem animais irracionais. É mesmo, pastor? É. De repente você está criando seu filho como quem cria um cachorro. O que o cachorro precisa? Comida e abrigo. Tem pai que só dá isso para o filho. Comida e abrigo. Acrescenta a escola, né? Porque o bichinho pensa: cachorro não vai para a escola. Viu? O pessoal que é pai de pet, postura que é pai de pet, não vai nem para a escola, cachorro. Né? A menina vai para a escola. Hã? Tem creche, mas não estuda. Mas tem as creches, eu sei. Cria como animal irracional. Tá aqui, menino, comida para ti. Não vai faltar comida. Meu pai, que é professor, se arvola disso até hoje. Sempre lhes dei a escola para vocês. Mas não deu instrução nos caminhos do Senhor. Glória a Deus que me achou. Meu pai não me deu. Os 15 anos, com ele foram só 15, que passei debaixo da instrução mais direta dele, não tive.
Estou contando para vocês aqui só para contar. Hoje eu não carrego mágoa não, né? Hoje eu entendo que eu que tenho que orar para esse cabo. Mas, se agora disse até hoje, em escola para vocês. A escola era assim, ele era professor de escola particular, onde ele ia a gente tinha bolsa. 2 anos que ele não trabalhou em escola particular, a gente estudou em escola pública. Assim que ele disse que deu educação para a gente. Não lembro já, na minha adolescência, um dia nem de parasse para dizer assim, deixa eu ver contigo aqui, tá certo. Não. Eu lembro de um dia que eu fui aluno dele no 2º ano do ensino médio, professor de biologia, tirei 6 numa das primeiras provas do ano. Nem era de tirar nota baixa, não. Mas tirei 6. Aí ele chamava os alunos da mesa para entregar. Aí eu fui buscar, aí ele falou assim, filho meu, eu tiro uma nota dessa. Eu falei, qual papai? Comecei a ralar. Depois tiraram ele da escola também. Naquele ano. Nunca esqueci. Mas ralei. Estudei muito. Mas isso aí, qualquer pai sem piedade dá. Pagar a escola é o mínimo. Tá cheio de pai que trai a mãe dos meninos e tá pagando escola caríssima. E tá cheio de mãe que aceita a traição porque o pai paga a escola caríssima. Qualquer homem sem piedade dá isso aos filhos. Mas só homens que têm Deus no coração dão aos filhos além daquilo que se dá a um animal irracional. Além de alimento e abrigo. Olha o que Paulo diz. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Primeira coisa aqui, eles devem ser educados segundo a instrução do Senhor. Os filhos, eles devem ser levados a conhecer a palavra de Deus. E eles precisam ser levados a entender que ali há vida. Meu filho não tem vida fora da palavra de Deus, fora do Senhor, não tem. Eu preciso levar os meus filhos a isso. A eles entenderem que a melhor instrução que eles podem ter é a instrução que o Senhor tem. Enquanto eles estiverem debaixo da minha possibilidade de instruí-los, eles devem ser levados a se tornar íntimos dela. Assim, na verdade, mais do que a gente leva eles a se tornarem íntimos de um time de futebol. Nasceu o filho de um colega meu essa semana, conhecido. Ele é santista, né? E o Santos está numa fase horrível, né? Aí ele nasceu, aí foi tirar a foto, aí sabe aquela foto que espalha no grupo da família, dos amigos, sabe? E todo mundo posta aquela foto. É engraçado que a foto do menino era assim, ó. O neném, assim. Acabando de sair da coisa. Aí eu mandei pra ele e disse, isso aí é a cara do menino quando acabou de nascer e descobre que vai ser santista. Já deu uma dor de cabeça já no menino. Ele riu só. Mas tá lá comprado as roupinhas. Esse dia nasceu de um colega meu palmeirense. Tava lá as roupinhas compradas lá pra menina. Né? Lá em casa também não tem alternativa. Torcer pro São Paulo ou passa fome, você escolhe. Né? A gente coloca eles dentro disso e os ensina a serem íntimos disso. Eu não sei se o João vai lembrar, mas eu me lembro dele pequenininho, eu botando lá no YouTube dizendo, aqui meu filho, São Paulo campeão mundial em cima do Barcelona, São Paulo campeão mundial em cima do Milan, São Paulo campeão mundial em cima do Liverpool. E mostrei os vídeos lá para ele tudinho. Tá aqui, esse aqui é o Mineiro que fez o gol em 2005. Ensinei para ele tudinho, né? Não tinha como não amar esse time. Mas às vezes a gente só fica nisso. Será que a gente tem ensinado eles a se tornarem íntimos da palavra de Deus? Será que a gente tem instruído eles o quanto eles devem ser íntimos do Senhor? Daqui a pouco nós vamos chegar. Será que nós temos tido capacidade
para isso? Será que nós conhecemos a palavra, assim como conhecemos a escalação do time daquele ano que ele foi campeão? Ainda que, e aí pegando aí a outra versão que fala, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu gostei dessa palavra. Eles devem ser criados na admoestação do Senhor. O que é admoestar? Eles devem ser repreendidos quando errarem. Eles devem ser repreendidos. Eles devem ser avisados dos seus pecados. Eles devem saber que estão pecando. E eles devem ser levados a pensar em seus erros. E não apenas a pensar em seus erros, mas a pensar na gravidade das consequências que eles trazem sobre as suas vidas toda vez que estão pecando. Por que isso aqui é importante? Porque há pais, mães também, mas hoje nós estamos falando dos pais, que às vezes até apontam para o filho, isso aqui é pecado. Mas o fazem só no terrorismo. Isso aqui é pecado e você está pecando. Mas não ensinam a eles a gravidade desse pecado, por que é pecado e as consequências desse pecado. E isso é fundamental. Porque contra quem você está pecando? Porque se isso não ocorre, eles vão pensar que o pecado é igual a qualquer erro que eles cometem na vida normal, comum, secular. O pecado é mais do que um erro. Você entende isso? O pecado é mais do que um erro. O pecado é um erro contra Deus. O pecado é um erro que tem um salário, e o seu salário é a morte, e a morte eterna. Então é mais do que errar, é mais do que pegar goiaba no quintal da vizinha. É mais do que chutar a bola no portão da frente e irritar o vizinho. O pecado vai além disso. As consequências do pecado vão além disso. Então, assim, saber instruí-los sobre o pecado é fundamental. Mas, meus irmãos, como fazer isso se vocês não se tornarem íntimos de Deus? Como falarão de intimidade se vocês não compreendem a vontade do Senhor? Como falarão aos seus filhos sobre a vontade de Deus? Como vocês? Se vocês não forem íntimos, como seus filhos serão? Como cumprir então o seu papel se você não se dedica a despertar dessa sua indiferença espiritual, que é o tema de Paulo aqui? Se você está indiferente espiritualmente, dificilmente conseguirá conduzir os seus filhos a uma profundidade espiritual. Dificilmente. Então precisamos partir adiante. O modelo paterno, então, e a palavra de Deus nos aponta um modelo, e nós podemos enxergar, deve ser então um modelo pastoral. Os pais devem ser despertados a pastorear os seus lares. Esse tema que nós estamos tratando aqui nos cultos de homens. Os pais devem ser despertados a pastorear os seus lares. O apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas à igreja de Colossos. Abra aí Colossenses capítulo de número 1. Nós vamos encontrar esse modelo pastoral. Colossenses 1. A igreja de Colossos era uma igreja de irmãos que o apóstolo Paulo nunca tinha visto.
Mas eles foram levados ao Senhor por meio de um evangelista chamado Epáfras. Está lá no versículo de número 7 do capítulo 1. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então nós vamos ver, assim como no outro texto, a gente não vai hiperaprofundar, mas eu quero que vocês percebam aqui como o modelo pastoral ele tem influência na vida das pessoas. E se você, enquanto pai, adotar esse modelo pastoral para a sua vida em relação aos seus filhos, ao seu lar, como isso terá influência na sua casa? A partir do versículo 3, diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Bom, aqui eu só vou olhar para o texto aqui e a gente vai analisar rapidamente alguns pontos aqui desse texto. Paulo, quando escreve a esses irmãos, que, mais uma vez, ele não os conhece pessoalmente, Paulo diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Há um agradecimento do apóstolo Paulo e certamente dos demais cooperadores dele pela vida daqueles irmãos. Por quê? Porque esses irmãos, segundo aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer no próximo versículo, eles têm uma fé dedicada ao Senhor. Então eles são motivo de gratidão ao apóstolo Paulo. Olha que interessante. Nenhum pai gosta de... Vamos pegar esse exemplo aqui de chutar a bola no portão. É aquele negócio que parece que todo mundo já fez. E quando a gente era guri, a gente até curtia. Mas quando você virar pai e vir um vizinho na porta da tua casa falar alto contigo, reclamar que teu filho não respeitou e foi lá e chutou a bola no portão da casa dele, você não se sente bem. Se sente? Não. Quando a gente é guri é uma coisa, outra coisa é quando a gente é o pai. A gente não se sente bem. Porque nós somos os pais. E tudo que eu não quero é que o meu filho seja motivo de vergonha. É que o meu filho seja reconhecido como o desobediente, como aquele que causa qualquer tipo de problema na vida das outras pessoas. E, como consequência disso, eu tenho que escutar das pessoas, olhando na minha cara, que o meu filho gerou o problema. Por quê? Porque isso implica diretamente na minha criação. Eles não estão falando só sobre eles, eles estão falando sobre mim. Eu não sei se vocês acompanharam, foi semana passada, aquilo foi uma perturbação mental. Acho que foi lá no Quatrac, dois rapazes, adolescentes para jovem, né? Acho que pelo menos um é mais velho, passando de carro numa rua, e aí tinha um senhor já andando devagarzinho na rua, chegando na casa dele, com uma camisa da torcida organizada do Moto. Vocês viram esse caso? Os meninos pararam o carro, desceram, o que estava no volante foi mais agressivo, saiu tentando tirar a camisa do... Gente, o Moto, para você que não sabe, né, o Moto é maravilha, mas o Moto não está nem jogando, porque a gente não conseguiu classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele está nem jogando. O Maranhão, que tem nem torcida, classificou, o Moto não classificou. Está nem jogando, está de férias, acho que desde abril, só vai jogar ano que vem. Por isso que eu estou dizendo que foi uma perturbação mental. Os meninos desceram do carro para arrancar a camisa da torcida organizada do senhor. Sabe-se lá quantos anos esse senhor tem essa camisa. Que é uma camisa que não é nem o preço da camisa oficial do time. Você vai lá, compra lá na sede da torcida organizada.
A perturbação mental deles lá, o demônio fez eles descer, foram arrancar a camisa. O senhor não estava nem entendendo. Acho que ele pensou assim, vou ser assaltado, não tem o que... Quando viu, o cara estava puxando a camisa dele. Aí ele não entendeu, ele meio que relutou, porque... Nem você pensa, vai roubar meu celular, vai roubar minha carteira, a camisa do moto. Aí saíram arrancando, e aí era uma ladeirinha, né, essas assim, para subir carro, derrubaram o senhor. E aí no vídeo o outro rapaz chega lá mais perto e meio que auxilia. Aí depois que rodou as imagens de câmera de segurança, aí o pai dele fez um vídeo, chorando, dizendo assim, gente, isso aí é meu filho que está aí, dá uma dó do pai. E eu queria pedir perdão para vocês pela atitude do meu filho. Nenhum pai quer passar por isso. Nenhum pai quer passar por essa situação. Nós queremos que os nossos filhos nos deem orgulho. Fiquemos felizes com seus resultados, com aquilo que eles fazem. Pelo que eu entendi, o senhor é um comerciante. Ele disse, meu filho estava indo para o comércio, não sei se foi só a desculpa do menino, né? Aí o rapaz passou, deu uma carona para ele foi no carro, quando ele viu, o rapaz estava descendo, e aí ele se assustou e foi lá. Isso aí já foi o papo do menino também. Se assustou e foi lá. Nada, ele foi ajudar. Mas o cara, vamos imaginar que um cara para ser empresário nesse país, que tira o couro da gente, o cara rala, paga imposto, levanta cedo, batalha para ter aquilo ali, bota o menino para trabalhar no comércio, que o pai ralou, o menino não ralou nada, o pai ralou, aí bota o menino para trabalhar e o menino endemoniado vai no meio do caminho roubar uma camisa, que de repente nem precise. Aí o pai gravou um vídeo chorando, pedindo perdão num grupo de WhatsApp que rodou a imagem, certamente reconheceram que era o filho dele, e ele estava lá envergonhado. O que nós queremos? Ter orgulho. Olha o que Paulo diz, eu sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aquelas pessoas daquela igreja, guiadas por Epáfras, enquanto evangelista e de certa forma pastor deles, dava orgulho até a Paulo, que era um grande líder da igreja. Nem tinha chegado lá, mas as coisas que ele recebe o fazem se alegrar. O modelo pastoral é o modelo que, levando para dentro da nossa casa, nós tendemos a ter muito mais alegria com os nossos filhos, se bem utilizarmos, segundo o padrão que a palavra de Deus nos dá. O texto segue, versículo 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Então olha o que Paulo diz. O que eles estão ouvindo falar? Eles estão ouvindo falar que o menino está fazendo besteira. Eles não estão falando que aqueles irmãos ali dão trabalho. Estão ouvindo falar da fé que eles têm. Você quer que as pessoas ouçam falar da fé que os seus filhos têm? Conduza eles de forma pastoral. Porque não é, meus irmãos, natural que essa fé vai se desenvolver neles. Se todo dia só o que você dá para ele é celular, todo dia só o que dá para ele é liberdade para ele assistir o que quiser, você não vai deixar o menininho lá, a criança, a vida inteira lá assistindo Pocoyo e achar que ele vai ficar cheio de fé e de amor a Deus, por mais inocente que seja o Pocoyo. Quem não sabe o que é Pocoyo é porque não é pai também. Por mais inocente que seja, e a maioria dos desenhos nem são, meu filho não vai desenvolver fé se eu deixo ele à mercê disso. Você entende? Olha o que Paulo está falando. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Nem vou falar do amor dos irmãos aqui, só nessa questão da fé. Isso não foi automático. Isso foi desenvolvido com a instrução pastoral. Você vai desenvolver
fé, os seus filhos vão desenvolver fé se você instruí-los em direção à fé. Você falar sobre isso, você orar com eles, se eles perceberem dentro de casa esse ambiente. Aí eles serão levados a isso. Versículo 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho. Versículo 6. Que chegou até vocês. Sobre o que essa igreja, esses irmãos eram instruídos a respeito da salvação, a respeito da eternidade, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, Paulo diz. E como chegou essa instrução até eles? A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Eles precisam ser instruídos sobre isso. Mas se o seu filho perguntar para você hoje a respeito da salvação, você saberá instruí-lo? Se ele perguntar para você hoje o que ele precisa para ser salvo, se ele é um salvo, se as pessoas da sua casa são salvas, você saberá instruí-lo a respeito disso? Se seu filho fizer para você hoje uma pergunta simples: pai, o que é o evangelho? Você saberá dizer para ele o que é o evangelho? Se ele perguntar: pai, onde está a nossa esperança? Você saberá dizer para ele onde está a nossa esperança e por que essa é a nossa esperança? Porque lá no desenho eles não vão encontrar isso. Nos canais do YouTube eles não vão encontrar isso. Se eles pegarem a Bíblia sozinhos, os menores, eles não vão encontrar isso. Porque eles não saberão por onde ir. O pai tem que pegar, tem que instruir. Vamos abrir aqui. Vamos ler aqui hoje. Hoje vamos ler esse versículo. E tem que ser intencional, gradual e verdadeiro. Eu faço porque eu tenho intenção. Eu faço gradualmente, paulatinamente. Cada dia ele vai conhecer um pouquinho mais. E eu faço de forma verdadeira, porque antes isso alcançou meu coração. E assim os pais devem fazer. E essa é a maneira pastoral de educar os filhos, na instrução e no conselho do Senhor. Paulo segue no versículo 6. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Uma semente que certamente dá frutos é a semente do evangelho. Às vezes nós queremos os nossos filhos frutificando em muitas coisas e esquecemos que na principal, que é o evangelho, nós não estamos semeando nos seus corações. Mas essa semente, Paulo garante, vai frutificando e crescendo. E Paulo diz, como também ocorre entre vocês. Se plantar a semente do evangelho no coração dos seus filhos, certamente ela vai semear. Talvez há alguns aqui que têm a alegria de hoje viver numa família cristã, ou de maioria cristã, de maioria de pessoas que temem a Deus. Mas em geral, se a gente recorrer à nossa árvore genealógica, olhar um pouquinho para trás, a gente vai encontrar algum momento que talvez a gente não tinha uma família cristã. E o evangelho chegou no coração de alguém. E esse evangelho, depois de semeado, ele começou a frutificar. Às vezes, a avó, a mãe da minha mãe começou. O meu pai, começou no meu pai. Começou no meu avô. Começou no meu bisavô. Aí você vai identificar, começou em alguém. Então talvez hoje a sua família não seja plenamente cristã, mas pode começar em você. Pode começar na sua vida. E daqui a pouco os seus netos e bisnetos dirão assim, começou, está aqui, no meu bisavô. Começou no meu avô. Quem foi seu avô, menino? Meu avô, ele estava lá quando teve a primeira igreja na palavra. Sabe, isso é maravilhoso.
Porque a semente do Evangelho, ela certamente vai frutificar e crescer. Vai frutificar e crescer. Paulo diz, desde quando isso ocorre? Desde o dia, e isso aqui é fundamental, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Isso aqui é fundamental. Não é só porque foi falado, espalhado. A gente, como crente, a gente se contenta muito com aquela história assim, saí para evangelizar, a semente foi lançada, né? A gente fica muito contente assim com isso. A gente pega lá a parábola do semeador e a gente pensa assim que se a semente foi lançada, é só sair jogando, né? Joguei e saí correndo. Não, olha o que Paulo diz. Desde quando essa semente começou a frutificar e crescer? Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Os nossos filhos precisam ouvir, mas eles precisam entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Não vai ser um devocional um dia só. Não vai ser só alguma coisa que eu botei para eles ouvirem lá na TV. Tá aqui, não sei o quê. O DVD da Aline Barros. Para crianças. Aí deixa aqui os meninos ouvindo. Eles até repetem as canções. Mas será que eles estão entendendo? E aqui é o papel dos pais. Eles precisam ouvir e eles precisam entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Eles não podem entender apenas pedaços. Eles não podem entender apenas filetezinhos da verdade. Eles precisam entender toda a verdade. E aí, meus irmãos, nessa hora, pai vira teólogo. Eu tenho que falar para o meu filho da salvação, eu tenho que falar do pecado, eu tenho que falar de expiação, eu tenho que falar de graça, eu tenho que falar de Cristo, Cristo homem, Cristo Deus, eu tenho que falar de Trindade. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados a ensinar toda a verdade aos seus filhos? Vocês estão preparados a ensinar toda a verdade da graça de Deus aos seus filhos, como um pastor faz? Essa é a questão para nós. Essa é a questão. Porque nós não podemos ser pais parciais. Não podemos ser pais assimétricos. Nós temos que ser pais segundo a plenitude daquilo que a palavra de Deus diz. Paulo diz no versículo 7, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Seus filhos têm que crescer e dizer assim, aprendi o evangelho do Senhor com meu pai. Porque você pode ser como eu, não ter tido a oportunidade. Seu pai pode não ter se disposto a fazer isso, mas você não pode sair daqui nessa noite e negligenciar essa palavra. Você arranjou um problema quando veio para cá hoje. Porque você não pode sair daqui e dar as costas para essa palavra. Você não pode sair daqui achando que vai ser com seus filhos igual foi com você, se seu pai não fez isso. Não, você sai daqui com a responsabilidade que a palavra de Deus graciosamente confere a você, de instruir os seus filhos como um fiel ministro de Cristo, como pastor da vida dos seus filhos. Por fim, meus irmãos, pode ser que algumas coisas que os seus filhos queiram, vocês não consigam dar.
Pode ser que eles não sigam a profissão que vocês tanto almejam, que vocês tanto querem. Pode ser que eles não entrem na faculdade que vocês esperam, que eles não sigam a profissão da família. Pode ser, falamos sobre isso também no último culto de homens, pode ser, pais, que alguns dias vocês se sintam mal, porque não conseguem fazer tudo. Alguns dias nós vamos nos sentir mal, porque a gente não consegue ser tão pleno assim. Mas, meus irmãos, o que você não pode fazer, você não pode deixar que eles cresçam sem a instrução bíblica debaixo do nariz de vocês. Vocês não podem deixar que os filhos de vocês sejam mais ensinados pelos vídeos do YouTube do que por vocês. Mais ensinados pelos professores da escola do que por vocês. Vocês não podem, meus irmãos, perder a oportunidade de ensinar a eles que eles são, sim, pecadores. E que carecem, sim, de se arrepender dos seus pecados, para que conheçam a Deus, sejam perdoados e salvos. Vocês não podem esconder dos seus filhos as palavras desse livro, como quem não quer machucá-los. Não podem. Nós não podemos deixar que eles fiquem de fora da comunhão da igreja enquanto eles estão debaixo da nossa autoridade. Não podemos. Talvez um dia, eles saindo dos nossos lares, queiram eles, depois de toda a instrução, dizer: não quero. Mas enquanto estiverem debaixo da nossa autoridade, nós não podemos mantê-los distantes da comunhão com a igreja. Nós não podemos deixar que os personagens dos desenhos sejam mais relevantes para eles do que os personagens bíblicos. Vocês não podem deixar, nós não podemos deixar que eles tenham outros heróis além do maior herói que eles podem ter, que não somos nós. Ainda que num dia como esse, muitos deles fiquem falando assim: meu pai é meu herói. É uma honra e uma alegria ser reconhecido assim. Mas há um herói muito maior, a quem eles devem se voltar, a quem desse eles não podem tirar os olhos, que nunca vai falhar, que nunca vai se furtar de fazer tudo o que deve ser feito para o bem e para a salvação deles: Jesus Cristo. Nós não podemos tirar os olhos deles de Jesus e não podemos falhar nessa missão. Se tem uma missão que o Pai deve cumprir, não é pagar a melhor escola, não é dar as melhores roupas, o melhor tênis, o melhor videogame. Não. A missão que o Pai deve fazer é conduzir seus filhos a Jesus Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Glória a Deus.